Bom, hoje nós vamos então continuar o capítulo 20, leitura do item 2 da apostila. É, Simples e modestos. Quem que poderia fazer a leitura para a gente, por favor? Lembrando aqui, gente, só para a gente contextualizar, o grupo do Manuel Filomeno, José Pitinga, Dr. Arquimedes, está visitando uma instituição, quem participou semana passada vai lembrar, onde um missionário encarnou há quase 100 anos e começou uma tarefa na condição de médium, recebendo muitos enfermos, inclusive considerados doentes mentais, né, ou considerados em desequilíbrio mental, que ali eram tratados nesse local que ele desenvolveu numa cidade do interior. Manuel Filomeno não fala quem é essa pessoa. A mãe dele também o ajuda muito nessa tarefa, e ali se desenvolve um trabalho que, mesmo depois da desencarnação dele, depois da desencarnação da mãe dele, uma filha continua, depois alguns netos continuam essa tarefa. Então, eles vão ali para auxiliar um problema que está acontecendo. É uma tarefa belíssima que é feita aqui na Terra, que foi feita, né, por esse médico, continua sendo feita pelos seus familiares, e é um posto, na verdade, avançado de socorro na Terra, né? É, a gente observa, quando a gente olha esses casos aqui, a gente vê a necessidade de socorro espiritual que existe, uma quantidade imensa de irmãos. Eu estava até conversando com a Mônica agora há pouco. Agora de tarde veio uma mensagem aqui pelo WhatsApp de alguém se passando pelo meu filho, com a foto dele direitinho, chamando de pai, tudo certinho. Ou seja, toda hora é golpe, é tentativa de golpe, é tentativa de fraude, é tentativa de dar uma rasteira no outro. E esses irmãos que fazem isso, depois até tem que orar por essa pessoa que mandou isso de tarde, porque é um espírito que ele vai sair prejudicando um monte de gente, porque daqui a pouco ele faz isso, aí ele pega, manda uma mensagem pedindo um Pix, pedindo alguma coisa, você acha que é teu filho, vai mandar. Mas como eu já caí nesse negócio no passado, eu sempre peço agora, quando a pessoa manda, eu sempre peço confirmação, através de gravação, para ver se é a voz da pessoa, ou então, até melhor, se você pedir uma coisa que só você e a pessoa sabe, uma informação que só você e a pessoa sabe. Ela tem que confirmar. Se ela não confirmar, não dá para fazer isso. E só que a gente observa que, eu que trabalho em banco, a gente vê muito isso, a quantidade de pessoas se propondo a fazer isso é muito grande. E esses irmãos que fazem isso, que estão num caminho tão equivocado, eles vão daqui a pouco, é, são aqueles que nós vamos estar orando lá no futuro. São aqueles que vão estar numa situação de sofrimento, com doenças graves, com problemas graves, que vão reencarnar com problemas graves lá na frente, e vai ter que ter pessoas orando por eles, espíritos, ajudando para tirar eles daquele buraco que eles cavaram e se jogaram lá dentro. Então, por isso que, e cada vez mais, há muito. Aqui, é claro, é uma má intenção no sentido de ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro em cima dos outros, mas existem outras que o indivíduo prejudica a si mesmo diretamente por práticas de desvios comportamentais, de abusos das suas faculdades que recebeu, dos seus talentos recebidos, né? Vamos lembrar aquela parábola dos talentos. Então, todos esses equívocos no comportamento da criatura levam a muito sofrimento mais à frente, porque é um mecanismo de correção. Então, por isso que esses postos de socorro avançados, como é essa instituição aqui, ela acaba sendo extremamente necessária e cada vez uma maior quantidade, em razão dos problemas que vão aumentando, e nós estamos observando, principalmente a quantidade de problemas de neuroses graves, especialmente as depressões, então nem se fala, né? Que vão aumentando muito, as obsessões vêm aumentando muito, as ideações suicidas, né? Os sentimentos de culpa muito fortes que desencadeiam esses processos. Então, é fácil, digamos assim, nós percebermos o porquê que essa situação está aumentando, porque há um desvio comportamental muito grande, né? E isso vai gerando, isso já não vem de agora, mas vem se acelerando. Então, significa que mais à frente, a situação de sofrimento, por consequência dos atos praticados no agora,
tenderão a se tornar ainda mais extensos. Nós vamos ver mais casos ainda acontecendo, que é a colheita da semeadura que foi feita com sementes ruins, né? Infelizmente. Quem que poderia ler então para a gente, por favor? Infelizmente, mas todos alcançarão a luz no seu momento certo. Quem poderia fazer a leitura, por favor? Zé, até posso. Você me fala qual a página, por favor? Se for o novo, ô Mônica, é o 233. Como que começa, Zé? É simples e modesto, sem as auréolas da fama. Não, no meu não é esse. Então, se alguém quiser ler para não te atrasar, Zé. Tá. Alguém tem No aí novo, no meu novo tá na 227. essa diferença toda de página? É. Ah, achei. Achou? Então tá, beleza. Aham. Eu te aviso aqui, Sim, tá? tá bom. Simples e modestos, sem as auréolas da fama ou da inteligência excepcional, desdobram os sentimentos enobrecidos e confraternizam com os luminares da espiritualidade que os visitam, transmitindo-lhes energias especiais, a fim de que as dificuldades sejam amenizadas, as provações mais bem suportadas, contribuindo, mediante vibrações de ternura e de compaixão, em favor da paz do mundo. Despretensiosamente, construíram barreiras contra o mal, e toda a área onde se encontram esses confiantes lidadores do bem é protegida por edificações magnéticas, vigiadas por devotados cooperadores desencarnados. Há algum tempo, interesses imobiliários e necessidades de desenvolvimento da urbe, que vem atendendo às exigências do progresso, ameaçam o domínio onde estão instaladas essas realizações, com grave risco de extinção de uma obra que está prestes a completar um século. Em nosso programa atual, deveremos interferir, sem violentar o livre-arbítrio das pessoas, para que seja preservado esse patrimônio da humanidade, conforme vem ocorrendo com edificações grandiosas do passado, que vêm sendo patrocinadas por organismos internacionais como a Unesco, para que permaneçam intactas, assim engrandecendo e mantendo a memória dos tempos. É para lá que rumaremos agora. Confesso que não podia serenar a curiosidade em torno de questão fascinante como essa. Afinal, os mortos prosseguem orientando os vivos, mesmo que esses não se deem conta. É óbvio que conhecia a interferência espiritual em todos os quadros da vida humana. No entanto, esse recurso afigurava-se-me especial pelas suas características inusuais. Dialogando com Petitinga, interroguei-o. Felizmente, as construções mentais e espirituais do bem vão podendo fincar raízes no mundo físico, a tal ponto que antigas ameaças vão sendo afastadas. É de imaginar-se que, a pouco e pouco, implante-se na Terra os programas procedentes da nossa esfera de ação, não é verdade? Certamente, respondeu-me com seu sorriso jovial. Basta consideremos ser a matéria uma condensação de energia que se aglutina em moléculas e sucessivamente até a constituição de todas as formas existentes. Neste caso, porém, estamos diante de edificações mais significativas, porque constituída de campos vibratórios muito especiais que vale a pena manter, porquanto, em caso de destruição dos conjuntos físicos, a remoção das estruturas fluídicas e magnéticas imporia alguns desafios muito complexos, embora não sendo impossível de realizá-la. Os benefícios que tem advindo para a cidade, dádiva de gratidão e amor do seu apóstolo desencarnado, não teria as mesmas condições de prosseguir, conforme vem sucedendo. Apesar de não sermos adeptos de qualquer tipo de apego material e não estimulemos o de preservação de memórias físicas em nome das realidades transcendentais,
compreendemos essa necessidade humana, ainda esculpida no seu processo de conscientização. No caso em tela, amigos afeiçoados ao missionário desencarnado anteriormente removeram parte a parte o seu quarto de dormir, transferindo-o da cidade para esse recanto, onde se lhe cultivam as lições de humildade e de carinho, ampliando os serviços de benemerência para com os sofredores. Ok, mãe. Então, assim, a gente observa que esse caso aqui ele envolve dois aspectos, né? Primeiro, é uma questão, como haveria o risco desse, da instituição física, da parte física da instituição ter que mudar dali, ter que ser desmanchada aquilo ali, por conta de empreendimentos que estariam talvez forçando isso, haveria uma questão do ponto de vista fluídico, que é toda a estrutura que ele foi construída ao longo de quase 100 anos no plano astral, e dá a entender aqui que é um trabalho muito complexo, pela natureza dos pacientes que são atendidos, pela natureza do problema, melhor dizendo, dos pacientes que são atendidos. Então, problemas muito graves no campo dos transtornos mentais, especialmente das obsessões, foram ali tratados. Então, aparelhos complexos, estruturas complexas, muita proteção espiritual. Então, esse seria o primeiro desafio. Não é impossível, não há um impedimento, mas haveria uma grande dificuldade. O segundo é que a manutenção da estrutura física, e ele até alerta para isso, apesar deles não serem partidários da ideia de manterem monumentos, de manterem um local de veneração, de culto e tal. Mas ali tem um simbolismo muito grande, a gente vai ver mais à frente, porque muitas pessoas que vão àquele local são tocadas pela lembrança do trabalho, pelas informações que são trazidas desse missionário, desse apóstolo da mediunidade, como eles colocaram, né? Então, assim, por um lado, nós temos ainda esses atavismos ligados ao nosso passado, de ter que ter um local de culto, de ter que ter uma pessoa que a gente coloca no patamar mais elevado, de ter assim um objeto que represente aquilo. Só que assim, a gente sabe que não é para ser dessa forma, a gente não tem que ter esses apegos. Mas, por exemplo, pode ser que a gente mudando um pouquinho esse ângulo de abordagem. Muitas pessoas, para fazer a oração, precisam acender uma vela, ou muitas vezes irão acender uma vela, outras irão acender um incenso, outras irão colocar música, né, para ajudar na sua concentração. Outras irão olhar uma imagem, uma foto, sei lá, Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. A pessoa vai fazer oração olhando uma foto do Dr. Bezerra de Menezes. A gente sabe que assim, nós não devemos estimular isso, porém, a gente entende que se um determinado elemento desse é uma âncora para a gente manter a concentração, então ele está cumprindo o seu papel. Vai chegar uma hora que o espírito, encarnado ou desencarnado, quando fizer a sua oração, ele vai conseguir fazer isso em qualquer ambiente, em qualquer situação, sem precisar de uma âncora para fazer isso. Apenas talvez o recolhimento, né, a um local silencioso, que isso aí é importante, mas até Jesus fazia isso, né? Quando ele ia, muitas das vezes ele se retirava para um local deserto para ele poder orar. Mas assim, nós ainda precisamos desses elementos de estabilidade que nós chamamos de âncoras, né? Para nossa concentração. A gente não tem que estimular isso, mas também não tem que ficar demonizando esse tipo de coisa. Cada um vai encontrar num determinado ponto, se aquilo ali te ajuda na oração, tá beleza. Desde que essa oração ela esteja acima disso, ou seja, desde que essa oração ela seja uma conexão sua com o espiritual, que não tenha que passar nem pela vela, nem pela foto, nem pela música, nem por nada disso. Aquilo ali é só um ponto de estabilidade para você se manter focado. O resto é a tua oração, a tua concentração, que deve ser feita direto com a espiritualidade. Nesse caso, não há nenhum problema. A questão só ela é complicada quando essa oração ela não é bem direcionada, quando ela pede as coisas indevidas, quando não há uma mente pacificada
para se fazer essa oração. É uma mente agitada que está fazendo por obrigação, isso também não vai resolver. Aí não vai ter nenhum objeto, nenhum elemento de âncora que vai te ajudar nesse caso, né? E também, digamos assim, uma pessoa que está buscando se melhorar, buscando se transformar, buscando fazer o bem. Então, isso é o que vai ser mais importante na oração. Mas a espiritualidade também não reprime essa prática de você usar alguma coisa que te ajude. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que é católica, pode ser que ela se sinta melhor fazendo uma oração dentro da igreja, mesmo que a igreja esteja vazia. Aí ela vai lá para fazer a oração dela. Se isso para ela é aquilo que dá a ela a condição de uma maior conexão, beleza, não tem problema. Desde que essa oração, no momento que ela entrou ali, não dependa mais do ambiente. No momento que ela entrou ali, no momento que ela se focou, que ela está na oração, a mente dela é a conversa dela com Deus, é a conversa dela com Jesus, é a conversa dela com os bons espíritos, né? E aí o ambiente já não é mais importante. Agora, se ela depende de uma imagem para ficar o tempo todo intermediando esse processo, aí já é um pouco complicado. Talvez essa oração não seja assim, não tenha uma conexão tão forte, né? Então vamos lá, no 2.1, Gubbio explica a natureza da tarefa. Naquele local onde há quase um século se desenvolviam grandes tarefas de amor, de caridade, de esclarecimento, construiu-se um pouso de socorro para enfermos dos dois planos da vida e um posto de atendimento avançado da espiritualidade da Terra, e tudo foi idealizado e tornado possível pelo cumprimento da missão do médium a quem nos referimos, aquele médium que iniciou o trabalho lá atrás. No decorrer de toda a existência da obra, não houvera interrupção das atividades, mesmo com a desencarnação do missionário. E depois de sua mãe, da desencarnação da mãe dele, que lhe fora sustentáculo na tarefa e que o procedera no retorno ao plano espiritual. A mãe foi recebida pelo filho lá depois. Entes queridos, na condição de filhos e netos que permaneceram encarnados, continuaram a manutenção do trabalho benemérito e lutavam para a continuidade de todas as atividades. Então, assim, é um trabalho dificílimo. Manter uma estrutura dessa, a gente fica imaginando, você ter uma coisa, a gente tem uma casa, um centro espírita, que já é trabalhoso também, para você manter um centro espírita e manter o centro espírita funcionando com as atividades, com as palestras, com os estudos, com os passes, com o trabalho assistencial que é feito, né? Trabalho de ação social, com as tarefas de orientação espiritual, né, que é o auxílio fraterno. Já é difícil você manter isso, mas assim, no caso como Vassouras, ou pelo menos do nosso centro aqui, ainda é um movimento pequeno. Então você, apesar de poucos trabalhadores, você ainda consegue fazer isso. Agora, você fica imaginando um local como esse, onde vem dezenas, centenas de pessoas todos os meses para ser internadas ali para fazerem tratamentos complicados, são processos obsessivos, transtornos mentais oriundos de graves questões kármicas, né? E que esse tratamento será um tratamento de uma sintonia muito fina junto com a espiritualidade superior para que os melhores resultados sejam obtidos, mas é muito sacrificante, exige muito da pessoa nessa tarefa. Então, tanto esse médium quanto a mãe dele foram assim extremamente dedicados a isso. Depois, a filha e netos mantiveram essa tarefa também à custa de grande sacrifício. Então, quando começa a ver essa pressão para que aquilo ali seja vendido ou desapropriado para ser desmanchado e construído outros imóveis ali, a pressão sobre eles é muito grande. Por isso que a espiritualidade vai ali para ajudar. 2.2. Conforme explica o instrutor espiritual, a tarefa no bem conduzida todos esses anos fora de tal magnitude que criaram um campo magnético de proteção a envolver toda a região onde se encontrava a instituição contra as forças da ignorância nos dois planos da vida. E a gente sabe que todo centro espírita e toda instituição religiosa, tá, gente? Toda instituição voltada para o bem, até eu diria, não só religiosa, toda instituição voltada para o bem. Mas, no caso, voltando ao caso do nosso centro espírita, dos nossos centros espíritas, eles têm uma proteção em torno da casa, para que não haja a invasão por espíritos levianos, espíritos que querem também, espíritos mal intencionados, que querem que aquela obra acabe. Essa é uma situação muito problemática, porque quando nós estamos trabalhando numa casa espírita,
Isso a gente tem que ter muito claro na nossa mente. Quando nós estamos realizando essa tarefa, a gente mexe às vezes no vespeiro. Por que que a gente mexe no vespeiro? Porque às vezes você está ajudando uma pessoa, a casa está ajudando uma pessoa, tanto os trabalhadores encarnados quanto desencarnados, a sair de uma obsessão, a sair de um forte transtorno psicológico, né? Mas nos mecanismos, tanto de transtornos psicológicos quanto os mecanismos obsessivos, normalmente você tem, ou pelo menos no caso obsessivo, 100%. No caso dos transtornos psicológicos, dependendo do transtorno, 60%, 70% tem obsessores envolvidos. Quando você começa a ajudar essa pessoa, você tem, por um lado, toda a gratidão de espíritos associados a essa pessoa. Entes queridos dela que estão tentando ajudá-la, né, começam a ver naqueles que estão tentando ajudar essa pessoa espíritos que merecedores de gratidão. Mas, por outro lado, você tem todos os inimigos daquela pessoa que estão tentando prejudicá-la, que estão tirando deles quando eles estavam quase conseguindo alcançar aquele objetivo, às vezes até da desencarnação da pessoa, ou de causar grande sofrimento a ela, eles vêm perder essa oportunidade. Então, eles se voltam também contra aqueles que estão realizando essa tarefa. Então, por isso que na casa espírita tem essa proteção. Porém, nós saímos da casa espírita, né? A gente não mora dentro da casa espírita. Quando nós voltamos para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas atividades cotidianas, nós somos, às vezes, assediados por isso. Somos protegidos também, mas somos assediados também. Então, a nossa oração e vigilância tem que ser muito grande. Então, esse processo de estar fazendo essa tarefa, ela é sempre um desafio. Então, a gente precisa mais do que nunca ter esse cuidado de que nós vamos ficar bem, porém, a guarda não pode baixar, né? Porque eles não gostam, muitas entidades não gostam do que está sendo feito, da tarefa que está sendo realizada. E aqueles que deixam baixar a vibração, deixam baixar a guarda, são mais facilmente cooptados, né? Envolvidos por essas entidades. Muito bem, continuando aqui. O problema que se apresentava é que, em razão do crescimento da cidade, interesses imobiliários ameaçavam a continuidade da tarefa. O problema se coloca como de duas naturezas: a estrutura física da obra e a estrutura vibratória, que caracteriza a dimensão astral da instituição. A cidade se beneficiava dessa estrutura e também todos os enfermos, nos dois planos da vida, que acorriam aquele núcleo de amor cristão. O que chama atenção é a natureza desses campos vibratórios que são destacados por Gubbio quando explica que a remoção das estruturas fluídicas e magnéticas imporia alguns desafios muito complexos, né, como nós tínhamos comentado. O que parece indicar certas peculiaridades relacionadas à construção do ambiente astral da instituição em razão da importância e constância da tarefa ali realizada por tanto tempo. Quando um centro ou uma instituição espírita ela vai ficando muito tempo no trabalho, e esse trabalho cresce e se desenvolve e realiza muitas tarefas de socorro, esse vínculo que vai se criando com uma determinada colônia espiritual, onde os trabalhadores vêm e vão auxiliando as tarefas ali, isso vai sendo, muitos aparelhos vão sendo transferidos ou colocados ali dentro daquele centro. A dimensão astral do centro, ela adquire uma complexidade pela natureza das tarefas. Então, ele de fato, não, as casas espíritas não têm a dimensão astral exatamente igual. Aquelas casas espíritas que têm trabalhos muito complexos, muito difíceis, essa estrutura astral também é uma estrutura mais complicada para atender esses graus de dificuldade. E toda casa espírita tem uma ambiência astral, tem uma dimensão astral dela, uma projeção astral dela. No caso da nossa casa, segundo várias pessoas já me passaram, ela parece ter do nosso Centro Jesus Maria José, ela parece ter um outro nível em cima, e alguns dizem haver também outro nível embaixo para tratamento. E nesse nível de cima fica uma espécie de enfermaria. Então, assim, nós temos, na verdade, na nossa casa, aparentemente, outros pisos, vamos dizer assim, né, de trabalho, que não existe na estrutura material, existe na estrutura astral.
Outra coisa que acontece nessa dimensão astral da casa, em geral, é que aqueles que observam ela, os médiuns videntes, geralmente observam uma casa maior do que ela é no plano físico. E o que é realmente correto, porque às vezes nós temos centenas de espíritos ali dentro e eles não estão assim se acotovelando, entendeu? E não cabe centenas de pessoas dentro da nossa casa, do nosso centro não cabe. E, no entanto, mesmo que você tenha uma grande quantidade de espíritos, eles ficam distribuídos uniformemente, o que indica que essa dimensão astral ela é maior do que a dimensão da própria casa, tá? O que mostra certas características, certas peculiaridades inerentes a cada casa espírita no que se refere à sua dimensão astral. 2.3. Voltando à questão da estrutura física, ainda que essa não impusesse o fim dos trabalhos, pois talvez porque fosse possível a transferência da instituição para outro local mais afastado da área urbana da cidade, há um fator curioso aqui, porém facilmente identificável. Muitos trabalhadores e frequentadores daquele núcleo, ao verem a obra física, se remetem psicologicamente ao longo período de intenso trabalho, de amor e intercâmbio com o mundo espiritual e toda a história e tradição da ampla caridade ali realizada. Não se trata, conforme explica o instrutor, de estimular o apego material ou estimular memórias de ambientes físicos, pois muitas vezes tais estruturas precisam ceder espaço a novos movimentos de transformação da sociedade. Porém, aqui a questão que se coloca é de preservar o sentimento de imenso carinho que as pessoas devotam ao missionário fundador. E o que representa para todas essas pessoas essa lembrança? Ela possui bastante poder para estimular o melhor das pessoas, ainda que tais estímulos, incentivos e disposição para a obra do bem não devesse estar ligada à lembrança de uma estrutura física que uma estrutura física possa trazer. Mas respeitando as limitações do encarnado desejoso de ajudar e o quanto tais lembranças podem despertar o melhor em cada um, a espiritualidade, obviamente, procura conciliar todos esses aspectos em seus processos de auxílio. Então, mais uma vez, a gente volta àquele ponto. No que se refere ao problema da dimensão astral, nós temos tudo aquilo que nós falamos. No que se refere ao ambiente físico, vamos lá. A gente tem, por exemplo, uma situação que as pessoas visitam muito Sacramento, por exemplo, né? Em Minas, para poder visitar o Colégio Allan Kardec, né? Fundado por Eurípides Barçanufo. Eu não sei se visitam. Existe uma excursão que é feita lá. Aí visita-se a Fazenda Santa Maria, que era onde haviam muitos médiuns na época que Eurípides Barçanufo viveu lá. Houve uma concentração muito grande de médiuns ali para que vários trabalhos fossem feitos. Aí eu não sei se visita a casa dele também. Eu sei que há uma visitação ali na cidade, muitos espíritas vão lá. Aí nós poderíamos dizer assim, mas isso aí é uma prática, vamos dizer assim, de culto a uma personalidade, mas não é bem assim também, né, gente? Esse tipo de visita, de visitação que é feita, ele também estimula o melhor em nós, verdade também seja dita, né? Você vai ver uma obra. Primeiro que você sente a vibração de todo aquele local, o grande carinho que ficou ali guardado e é realimentado pelas pessoas que visitam e se admiram da tarefa, se lembram do que leram, do que é falado ali, comentado pela pessoa que está levando aos diversos lugares, está contando a história. E ao fazer essa excursão, vamos dizer assim, essa visita, isso desperta em nós um imenso carinho, um imenso desejo também de seguir esse exemplo dentro das nossas limitações, né? De fazer o bem, de tentar trabalhar a nossa mediunidade, ou pelo menos a nossa intuição, que ela possa funcionar bem, para sermos úteis à espiritualidade, aprimorarmos os nossos estudos, aprimorarmos nossa prática de caridade, aquilo que nós podemos fazer, porque a gente está olhando ali um local que viveu uma pessoa que fez muita caridade, que ajudou muitas pessoas. Então, esse despertar das tarefas que ali foram realizadas pelas lembranças também é uma coisa positiva. Então, não vejo nesse caso
qualquer situação de demérito nisso, tá? Então aqui parece que também se aplica esse caso. As pessoas vão lá para buscar inspiração, para buscar ver naquele trabalho, não para cultuar o médium, digamos assim, que desencarnou. Como assim, chegar lá para ficar pedindo curas a ele, para a pessoa, não é isso. É, a maioria vai lá para poder conhecer, ou pelo menos uma boa parte vai lá para conhecer. Claro que vão ter pessoas também que vão visitar buscando curas ali, como se o espírito pudesse ficar à disposição da pessoa ali para isso. Mas muitas vão lá visitar, e isso é que é o importante a gente entender, para que elas também se fortaleçam nas suas próprias, nos seus próprios desafios frente ao movimento espírita, né? E isso é muito positivo, porque cada uma pessoa de um grupo de 10, uma pessoa que tenha se motivado bastante, que tenha ficado estimulada a fazer o bem, ela vai ser um multiplicador. Ela vai ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa, essas outras pessoas vão ajudar outras, e assim o trabalho se multiplica, porque da mesma forma que os problemas aumentam, a gente sabe disso, que a gente estava comentando isso aqui por conta de uma série de desvios comportamentais que nós observamos, as dificuldades das pessoas hoje de lidarem com as rápidas transformações, as mudanças que estão acontecendo no nosso mundo, e muitas pessoas estão desorientadas, tentando se achar no meio desse mundo, numa mudança muito abrupta, onde não há tempo de você colher frutos para saber se aquele caminho está certo, se aquele caminho está errado. O que a gente observa, então, é um mundo em rápida transformação, principalmente motivado pelas transformações tecnológicas, mas também sociais e econômicas e tudo mais. Mas as mudanças tecnológicas são um pouco o motor dessa transformação toda. E a sociedade é muito afetada por isso, e as pessoas ficam meio desorientadas, tentando se encontrar no meio desse caminho. Muitas ideias surgem, muitos comportamentos são sugeridos, a informação circula muito rápido, em grande abundância, e as pessoas não conseguem processar todo esse material. Isso é um fator causador de grande ansiedade para todos nós, né? E muita desorientação também vem por conta disso, porque é muita informação, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e muitas pessoas estão afastadas da sua religião, da sua família, né? De alguns valores que ficaram meio que flutuando no meio desse caminho intermediário que a gente está passando. Então, obviamente, os problemas tendem a aumentar, as pessoas tendem a passar por mais dificuldades emocionais e espirituais. Mas o socorro precisa vir também, né? O acolhimento, o socorro, a orientação, a doutrina, o evangelho, ela precisa se multiplicar para poder fazer frente a esses problemas e ajudar essas pessoas a lidarem com essas situações. As revelações religiosas, filosófico-espiritualistas, né, também em diferentes lugares, podem fazer esse mesmo papel e farão esse mesmo papel. Mas é preciso que seja feito, é preciso que pessoas assumam essa tarefa para que a espiritualidade tenha pontos de apoio na matéria, né? Porque a espiritualidade trabalha no plano espiritual, mas para trabalhar na matéria, ela trabalha indiretamente. Muitas vezes quem vai ajudar um encarnado não é a espiritualidade, porque ela não consegue atuar direto. Às vezes ela tem que atuar através de um outro encarnado. E esse outro encarnado, com seu filtro de recepção, com a sua intuição bem trabalhada, ele consegue então ser um elemento de auxílio àquele indivíduo ali, tá? Então, todos nós, de alguma forma, em algum nível, somos convidados a essa tarefa, tá? Bom, eu acho que dá ainda para a gente fazer, porque é bem pequenininha essa parte aqui, eu acho que ela é tranquila, dá para a gente finalizar essa apostila. Quem que poderia ler para a gente agora o item 3, por favor? É bem pequeno, dá para fazer sim. É Eu tranquilo. posso. Você faz então, Valerinha, por favor. Silenciando por alguns segundos, logo prosseguiu. Quando o cristianismo encontrou o apoio governamental e passou a fazer parte do Império Romano, a partir do século IV, muitos templos dedicados aos deuses do passado foram lentamente transformados em igrejas, substituindo-se as estátuas colossais que os representavam por outras que homenageavam os mártires e os heróis do Evangelho. Consta mesmo
que a estátua de Pedro, que se encontra na atual Basílica, esculpida em sua homenagem no Vaticano, teria sido fundida com bronze daquela que pertencera ante, anteriormente a Júpiter Capitolino. Dessa forma, devemos evitar que se instale novos cultos personalistas em homenagem a venerando cultos da doutrina espírita, derrapando-se no perigo de repetirem seus erros lamentáveis de outrora, trocando-se os santos tradicionais pelos novos guias espirituais. O sentimento de gratidão e de amor por esses luminares da bondade, da renúncia, da caridade e da misericórdia é muito louvável, desde que não se transforme em adoração. E os lugares em que repousam os seus despojos mortais não se transformem em reduto de peregrinação com as consequências lamentáveis de acontecimentos miraculosos. O atavismo humano pelo maravilhoso, pelo sobrenatural, é difícil de ser erradicado, o que induz a criatura, diante do reconhecimento à memória dos espíritos elevados, a entronizarem-nos em altares de devoção e de cerimoniais, e às vezes absurdos. Esses paladinos do bem dispensam quaisquer tipos de homenagem e de culto, do que não necessitam, de que não necessitam, esperando que os seus exemplos fundem as almas e induzam-nas a fazerem conforme eles realizaram. Assim sendo, indaguei, o que vem acontecendo em relação ao venerável mentor não se pode transformar em um novo lugar de veneração, de oferendas e de romarias? Sem qualquer dúvida, anuí prestimoso. Neste caso, o risco desaparece quando se considera que todos aqueles que ali o buscam estão forrados de sentimentos de afeição, mas também de interesse de mais conhecer-lhes a existência, de serem orientados para o despertamento e a prática de ações nobilitantes, encontrando lugar de renovação espiritual e de repouso, vivenciando-se o espiritismo, que não convive com crendices e fórmulas esdrúxulas de comportamento religioso. Só remotamente enfrentaríamos a desagradável situação de um novo lugar de milagres. Ademais, um século quase de estudos e de ações de caridade fraternal afasta tendências fanáticas e interesses negocistas para a venda de objetos, fotografia, talismãs e quejandos, que abrem as portas para a exploração dos incautos. Falou, Valéria. Então, assim, gente, o que ele coloca ali, assim, a gente tem assim uma questão interessante que a gente pode pegar um exemplo aqui, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, até a gente citou o nome dele na nossa oração inicial, pedindo uma intervenção da Falange de Bezerra. Uma coisa é você entender que aquele espírito tem um exemplo a ser seguido, então esse é um ponto. A gente não é venera, né? A gente tem um profundo respeito e carinho por esses espíritos que foram luminares da doutrina, mas principalmente luminares da caridade, da exemplificação do que Jesus fez. Então, eles são para nós referências, né, de como nós devemos proceder. Por outro lado, a gente sabe que alguns desses espíritos desenvolveram falanges de trabalho no plano espiritual. Isso acontece muito com médicos desencarnados, acontece bastante, mas acontece também com religiosos também. Eles têm falanges, ou seja, muitos espíritos que se juntam a eles para aprender através deles e realizarem as tarefas de auxílio na Terra. Então, quando a gente eleva o pensamento a esses espíritos, solicitando a falange deles, o concurso, é porque essa falange é uma falange de trabalho, é uma falange de auxílio, seja para socorrer obsidiados, seja para socorrer pessoas que têm problema com vício. Há muitas dessas falanges que desenvolvem tarefas mais ou menos específicas. A gente sabe, por exemplo, que a falange de Maria está muito ligada ao resgate de suicidas, né? No plano espiritual, aqueles espíritos suicidas.
A falange de Bezerra de Menezes é mais ampla, mas a gente pede muito na questão dos tratamentos de saúde, mas também dos tratamentos de obsessões também, né? E também tratamentos de natureza de transtornos psíquicos também, mas obsessão e problemas de saúde são até mais intensos nesses pedidos. Então, nós temos essas falanges, então a oração é direcionada às vezes por uma determinada falange, direcionando para ela esse pedido. O que não tem nenhum problema, tá? Porque essas falanges trabalham mesmo realizando as tarefas socorristas dentro daquilo que o planejamento espiritual do paciente permitir, né? Mas haverá sempre no pedido intercessório uma resposta. Todo pedido intercessório não fica sem resposta quando ele é feito com a melhor das intenções, quando ele é feito com amor, quando ele é feito com desejo de que a outra pessoa fique bem, né? Então, é preciso e é importante se orar pelo próximo, por todo aquele que está passando uma dificuldade. É um desenvolvimento da nossa capacidade para vencer o orgulho, vencer principalmente o egoísmo, para nós desenvolvermos empatia, para nós desenvolvermos compaixão e automaticamente evoluirmos também, ao mesmo tempo que essas pessoas também se beneficiam, isso também é fonte de uma alegria para nós quando vemos essas pessoas se recuperando, travando suas batalhas, suas lutas e podendo se recuperar. Então, isso é uma fonte de enorme alegria e felicidade que a gente começa a experimentar à medida que esses resultados vão chegando para a gente em termos daquilo que é feito, né? Agora, o que não pode é nós começarmos a transformar essas pessoas, esses espíritos, né, que viveram na Terra e desencarnaram, num santo, num indivíduo que nós vamos ficar fazendo louvores, louvores e louvores. Na verdade, o que nós temos é o reconhecimento da tarefa para que a gente sirva para a gente de modelo e rogar o auxílio para outros, para terceiros desses espíritos, principalmente as suas falanges, né? Porque são muitos pedidos, então essas falanges se agrupam a esses espíritos e, em nome deles, realizam as múltiplas tarefas. É claro que os casos mais complexos serão levados, talvez até a esses espíritos, né? Mas eles têm também outras entidades muito evoluídas ligadas a essas falanges que também resolvem os casos mais complexos que a equipe que está indo não puder resolver. Então, nesse sentido, não há nenhum problema, apenas o culto de uma espécie de deificação, sabe? De divinização, de santificação desses indivíduos. Eles não precisam disso, eles não fazem a menor questão disso, eles só querem trabalhar, ajudar, servir, né? Então, quando você roga esse auxílio para outras pessoas, eles ficam felizes por essa oportunidade. E por nós também, né? 3.1. Ainda sobre a questão da preservação daquela instituição, também com enfoque na questão física, na manutenção dos prédios, instalações, é levantada a possibilidade que isso pudesse se transformar em um local de romaria e culto, de oferendas ao médium missionário, que tanto bem fizeram em sua passagem pela Terra, né? Então, por exemplo, imagina só se começa a acontecer lá igual acontece em Aparecida do Norte, né? Que as pessoas levam próteses, né? Que estavam usando, porque se curaram. Aí tem um local lá, me lembro quando eu era criança, eu fui em Aparecida do Norte, e entrei num local lá que tinha um monte assim de coisa de cera, né? Acho que é cera ou parafina, não sei, perna, braço, cabeça, objetos que as pessoas levavam como para pagar uma promessa que fizeram, ficaram curadas e levaram aqueles objetos lá. Ou, às vezes ela mandou fazer, né? Por exemplo, se ficou curada do pé, mandou fazer um pé de cera ou de parafina para levar lá. Ou a bengala, ia lá para depositar a bengala. Então, isso é uma materialização muito grande do processo da fé. Eu sei que cada um está num determinado nível, cada um desenvolve a sua espiritualidade de uma determinada forma, mas não precisa disso, né? Se é para agradecer, a tua oração é uma oração e o teu sentimento de gratidão, ele por si só é o verdadeiro agradecimento. Agora, se você vai para conhecer, se você vai para estimular a sua fé, para estimular o seu conhecimento, a sua sensibilidade em relação à ambiência espiritual, beleza. Aí está valendo. Aí é um troço que é válido, né, para esse processo. Visitar essa instituição, no caso aqui, para você conhecer o trabalho do médico, você conhecer essa vibração, conhecer ali, ficar em contato com essas energias importantíssimas, é uma coisa interessante.
Mas você imagina só se começasse a levar esse tipo de coisa como acontece em Aparecida, né? Começasse a levar para lá, e você vai desvirtuar totalmente ali o objetivo daquela obra, daquele trabalho, né? Que não é isso. O mentor lembra o problema da igreja, que estimulou esse tipo de prática e transformou muitos dos missionários que exerceram tarefas extraordinárias, especialmente nos primeiros séculos do cristianismo. Muitos foram santificados, seus restos mortais transformados em relíquias, e o local onde viveram se tornaram um ponto de peregrinação. Mas aqui é sempre importante lembrar que já nos primeiros séculos da nossa era, foi uma postura da igreja de estabelecer esse padrão de louvor aos indivíduos mais proeminentes no campo da fé e da caridade. A igreja fez questão de fazer isso, né? O espiritismo não faz questão disso. A Rosana, o culto agradável a Deus é fazer oferta com o próprio coração. Se a gente quiser agradar a Deus, se a gente quiser agradecer a Deus, se a gente quiser agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, se a gente quiser agradecer ao Dr. Albert Schweitzer, Dr. Oswaldo Cruz, se a gente quiser agradecer às Falanges de Maria, né, se nós quisermos agradecer aos Preto Velhos, qualquer que seja a falange que nós queiramos agradecer, façamos o bem, né? Vamos retribuir com o bem a uma outra pessoa, vamos fazer uma caridade, é isso que eles vão querer como agradecimento. Ou então, tudo bem, nossa oração sincera de agradecimento com o nosso coração, como a Rosana botou. Mas o ato de ajudar ao outro, de replicar esse processo a outra pessoa, é o melhor agradecimento que nós podemos fazer. Você acha que a gente chegar lá com uma perna, um braço, uma cabeça, colocar lá, isso vai ser um agradecimento? Tudo bem, eles vão entender a nossa. Mas não é bem por aí, né, gente? Então, a Rosana fala a corrente do bem, exatamente, porque se você recebe uma bênção, um auxílio, uma graça divina, vinda através desses mensageiros, desses espíritos luminares, e você replica isso em agradecimento, fazendo bem a uma outra pessoa, é a corrente do bem, né? Que se manifesta. E isso que eles querem, é isso que eles querem, que eles desejam. 3.2 para a gente finalizar. No entanto, isso dificilmente se aplicaria ao caso em questão, quer dizer, aquilo se transformar, o local se transformar num culto, num local de romarias e de milagres, vamos dizer assim, né? De pedidos de milagres, né? Pois a ambiência espiritual era por demais elevada para favorecer esse tipo de comportamento. Quer dizer, a quantidade de espíritos ali trabalhando, atuando, a ambiência astral da casa é muito intensa. Ela tende a inibir esse tipo de comportamento. Em geral, pessoas que procuravam o local para conhecer o que ali foi realizado faziam com interesse do respeito pela obra e buscando a inspiração para realizarem, por sua vez, o devido despertamento para a realidade espiritual e para as tarefas no bem, para as quais somos constantemente convidados. E aqui, gente, vamos também deixar uma questão aqui importante. Quando a gente fala tarefa no bem, muitos vão se cobrar com isso, dizer assim, mas eu não tenho condições nesse momento de estar ligado a uma instituição no qual eu possa por, realizar uma tarefa, sei lá, de benemerência social, de passe, de auxílio fraterno. Eu não tenho condições de estar fazendo esse trabalho nesse momento da minha vida. E realmente as pessoas têm diferentes fases na sua vida. Hoje, por exemplo, no meu caso particularmente, eu estou numa fase da minha vida que tudo bem, eu trabalho ainda, realizo minhas atividades, isso toma uma boa parte do meu dia, né? Eu trabalho no banco, mas como eu estou na minha cidade, perto de casa, não tem problema de deslocamento e não tem que fazer faculdade, estudar essas coisas. Já fiz, né? Trabalhando, inclusive, quando eu fiz faculdade, mas eu estava no trabalho na época, trabalhava de dia, estudava de noite. Mas hoje não tem mais nada disso. Então eu tenho mais tempo que me sobra. E muito daquilo que eu precisava fazer para correr atrás, que a gente precisa estabilizar a nossa vida financeiramente, dos nossos filhos, né, da nossa família e tal, isso já está meio que feito para mim. Então, daqui a pouco eu me aposento, daqui a alguns anos, daqui a 4 anos. Então, para mim, eu vejo que é a hora, e já venho fazendo isso há algum tempo, de aumentar a dedicação. Ainda não é o suficiente o que eu quero, mas eu tenho condições de aumentar essa dedicação. E aí eu tenho que me cobrar mesmo. Mas tem pessoas que nesse momento não têm condições, pela fase da sua vida,
E eu tive momentos que eu passei por essa fase que eu tive que me afastar dessa dedicação, porque as questões profissionais, de preparação, de formação familiar exigem muito, e você não consegue, às vezes, fazer isso. Mas só que no que nós estamos falando aqui, essa inspiração na tarefa para o bem, ela pode ser feita de inúmeras formas, não precisa ser de uma maneira assim, institucional, dentro de uma casa espírita. Ela pode ser feita no seu dia a dia, aprendendo a perdoar, ajudando uma pessoa que está com dificuldade, dando uma boa orientação, despertando a fé nessa pessoa, ajudando essa pessoa na sua dificuldade naquele momento, levando a essa pessoa inspiração, esperança. Isso é fazer o bem de toda forma. Então você está fazendo o bem também, dessa maneira. Então, se você não pode, nesse momento da tua vida, estar se dedicando a uma tarefa mais específica, todos nós podemos, no nosso ambiente de trabalho, junto aos nossos amigos, junto a companheiros, colegas que estão passando por dificuldades, a gente chega, conversa. Ou a gente sabe que uma pessoa está passando necessidade, a gente vai lá, ajuda. Então, isso pode ser feito por qualquer um, em qualquer momento da vida. Isso não há impeditivo para isso. Não há tanto trabalho assim, tanto estudo, né, que vão atrapalhar isso. Mas eu entendo que as questões de uma tarefa mais, por exemplo, dentro de uma casa espírita, que é a mais interessante, né, pelas oportunidades que surgem, existem fases na vida da gente que fica muito difícil conciliar isso. Mas entenda que quando a gente fala que as tarefas no bem para as quais somos constantemente convidados, ela implica também o nosso dia a dia, mesmo fora da casa espírita, mesmo que a gente não esteja trabalhando numa casa espírita. Mas nós teremos oportunidade, por exemplo, uma oportunidade, pedir por pessoas que estão passando por dificuldades, fazer uma oração pelas outras pessoas, encaminhar para o nosso grupo pedidos de oração para essas pessoas. Tudo isso é um ato de caridade que a gente está fazendo. E a gente não precisa, assim, estar tão envolvido em uma tarefa, às vezes, que nós não podemos estar naquele momento dentro de uma casa espírita. Mas nós podemos, muitas outras formas, fazer isso. Então, só para a gente não ficar também se cobrando muito em momentos e fases da nossa vida que são muito difíceis mesmo. Eu já passei por isso, sei como é que é. Tem épocas que não dá, você trabalha tanto que você não consegue, você está tentando organizar a sua vida, da sua família, que você não consegue fazer isso. Então, mas surge o tempo todo, exatamente, a Mônica coloca, o campo do bem é tão amplo, é isso mesmo, exatamente isso. Você sempre vai ter oportunidade de fazer o bem, sempre vai ter oportunidade de cultivar e pensar o bem e ter o comportamento amoroso. Então, isso, naquela fase da tua vida, já é o suficiente. Depois vão surgir, como acontece comigo agora, está surgindo um momento mais que eu posso me dedicar um pouco mais e vou tentar aumentar isso ao longo do tempo, né? Apesar de estar trabalhando, mas eu já consigo ter um pouco mais de tempo sobrando. Finalizando aqui, se o atavismo humano traz essa tendência do culto e da veneração, por outro lado, o Espiritismo procura esclarecer corretamente o que representa a memória dos luminares da doutrina, dignos de respeito e que nos inspiram, mas não de veneração e louvor, que nada auxilia nosso crescimento espiritual e o desenvolvimento doutrinário. Quer dizer, o Espiritismo não estimula isso, mas ele estimula sim, assim, o respeito, conhecer a obra daquele missionário. Imagina só, você vai lá, por exemplo, visitar a Mansão do Caminho, né, conhecer os trabalhos que o Divaldo e o Newton fizeram lá. Isso é muito inspirador. Não é, você não está indo lá para venerar o Divaldo, né? Você está indo lá para conhecer a obra, para conhecer esse trabalho, conhecer o que foi feito, né? Em que estágio ela está hoje, trazer ideias que forem possíveis, alguma coisa que for possível de ser implementada na nossa casa, né? Então, nesse sentido, é um ato de respeito, de aprendizado, de estímulo que nós trazemos para nós, então não tem nada de veneração aí. É a intenção muito que move esse processo, né? O que diferencia um ato de veneração, de santificação, de divinização do indivíduo, que ele não está buscando isso e nem quer que isso aconteça, né? De um ato que é de aprendizado, de respeito, de inspiração que todos nós precisamos. Esses indivíduos, eles nos inspiram, eles nos dão muita esperança, muita força, muita orientação, o exemplo deles, para que nós possamos seguir o caminho certo e fazer as escolhas certas, né? Bom, gente, nós vamos então pausar aqui o nosso estudo e fazer o nosso encerramento.